Estamos de volta com o programa Conexões, hoje falando sobre a paciência como uma experiência de fé. Está conosco o professor de filosofia, Ricardo Fenati. Então, Fenati, a paciência abre para nós a via espiritual? Eu acho que sim, a via espiritual ela nunca se oferece de imediato para nós. Há toda uma atratividade do mundo que nos afasta ou nos impede de ver essa possibilidade da vida espiritual. Então a paciência, no sentido de que ela é uma calma diante da realidade, ela é uma espera diante da realidade, ela dá condições de que essa dimensão espiritual apareça. Ou seja, a paciência nos leva a águas mais profundas. Eu acho, né? Nos mostra que essa primeira saciedade não é a saciedade definitiva. Esse primeiro prazer não é o prazer definitivo, a primeira beleza não é a beleza definitiva. Agora, desde toda a antiguidade, muitas virtudes são consideradas. Por exemplo, a bondade, temperança, pureza, caridade, humildade, perseverança. E dentre elas, a sétima é a paciência. E por que a paciência talvez seja mais difícil de ser desenvolvida? Bom, isso eu não sei responder com muita clareza. Eu acho que a virtude... Em geral, normalmente as pessoas consideram isso. Né? Não, é verdade. Porque a paciência, primeiro, toda virtude é uma luta contra o vício. Toda virtude é uma luta contra o vício correspondente. E, nesse caso, o campo de batalha somos nós. Não é? Então, a impaciência, ao contrário da paciência, a impaciência nos entrega o mundo mais imediatamente. Eu quero esse prazer aqui agora. Eu quero resolver essa questão aqui agora. Eu quero você agora. Então, essa voracidade da impaciência se opõe à calma da paciência. Então, eu acho que, como tem assim, uma primeira satisfação, é muito provável que nós nos entreguemos a ela. Por isso é uma virtude muito difícil. Eu não acho que é a mais difícil. A humildade me parece um pouco mais difícil. Entendi. Mas eu acho que o sentido da paciência... Agora, essa dificuldade pode estar também relacionada à constituição genética de alguém, ao temperamento... Não, eu acho que é um traço da condição humana. Da condição humana. Acho que é um traço da condição humana. Para todos nós humanos, a nossa dor não é pequena, né? No sentido de quem somos nós. Essa questão vai sempre nos inquietar. Então, se nós, com a impaciência, achamos que nós nos resolvemos num carro novo, numa outra pessoa, numa profissão, é compreensível, é tamanha a nossa dor que é compreensível essa sedução. Mais Correto. imediata. Bom, eu tenho aqui a participação da Raquel do Carmo. Ela diz o seguinte: a paciência é uma virtude provada nas inúmeras realidades diárias que exigem controle e equilíbrio emocional e espiritual. E ela cita provérbios: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então, a paciência exige mesmo esse controle emocional, né, e esse controle espiritual. Eu não sei se a palavra controle é a palavra exata, mas discernimento emocional, discernimento espiritual. Controle da ideia de estar no comando. Né? De um poder que nós não temos. Né? Tá certo. Seria conhecimento, mas é sabedoria, uma coisa adquirida lentamente, com o tempo. Mas ela tem razão, na substância ela tem razão, a palavra controle só... Fenati, a beleza de uma conversa é justamente essa, né? Porque quando eu li aqui a participação da Raquel, eu achei assim fantástica, muito interessante. Você pega uma palavra e pode me mostrar, vamos dizer, a riqueza dela, do que é controlar algo empírico, mas ao mesmo tempo, em se tratando da via espiritual, o discernimento, o aprendizado constante, né? Bom, enfim. Bom, Raquel, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. O Geraldo Brito diz o seguinte: paciência é o mesmo que perseverar. Isso significa permanecer, ficar em um lugar com esperança, obtendo uma conquista ou na vida espiritual ou terrena. Deve ser isso. Perseverar tem a ver com paciência? Eu acho que tem, Perseverar, eu acho que é um verbo bom. Significa que nós não desanimaremos, que nós não recuaremos diante da primeira dificuldade, que nós temos um ideal a ser perseguido. Eu gosto da expressão perseverar, acho que é uma parenta muito próxima da paciência. E é pela perseverança que salvaremos as nossas vidas, né? Vai dizer São Paulo. O que se espera do herói, o que se espera da condição humana é perseverar. É isso que se espera dela. Tem um pensamento muito bonito que eu aprendi quando eu era adolescente. Perseverar custa uma vida inteira.
mas vale uma eternidade. Né? Bom, Geraldo Brito, obrigado pela sua participação. A Beth Franco nos dá boa noite e diz assim: para mim, paciência é uma virtude linda, mas difícil de alcançar. Eu tento exercitá-la diariamente para conviver bem. Paciência, então, virtude da convivência. Ela aparece na convivência, ela é desenvolvida na convivência. Agora é difícil, porque há também uma expressão, um provérbio também que diz: tudo que é fácil é falso. Então não há nada bom, nada valioso que seja fácil. Eu acho que a paciência é uma virtude, toda virtude é um triunfo numa luta muito dura, porque o adversário somos nós mesmos. Correto. Eu acho que ela tem razão. Bom, Beth, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. Tenho ainda a participação da Fezinha Fonseca. A paciência é o baluarte da alma. Ela a fortifica e a defende de toda perturbação. E aí, algum comentário, Fenati? Eu acho que a alma é conquistada na paciência. A alma não nos é dada de imediato. É dada como uma possibilidade, evidentemente. Né? Do ponto de vista humano, é dada como uma possibilidade. E é conquistada na paciência. Eu acho que é uma aventura. Na sua fala, hoje eu estou aqui tirando algumas conclusões pessoais. No exercício da paciência, eu também me conquisto. Né? No exercício da paciência, eu posso chegar até Deus. Então, é uma virtude interessantíssima. E eu acho que se nós não chegarmos mais perto de nós mesmos, nós não chegamos perto de Deus. Não existe um Deus à mão, à nossa espera, sem que haja um trabalho da nossa parte. Né? De um certo sentido, Deus fica seduzido pela nossa intensidade, capacidade, perseverança, tentar decifrar o enigma que Ele é. E, de fato, vamos dizer assim, Deus tem um amor tão grande pela humanidade que enviou seu Filho único. Ou seja, a encarnação de Jesus é a expressão dessa ternura de Deus. Né? Bom, Fezinho, obrigado pela sua participação. Fenati, paciência tem limites? Quais são os limites da paciência? Tem limite, porque a paciência é um horizonte e não há nada para nós humanos que nós possamos conquistar de uma vez por todas. Não. Compreensivelmente, às vezes, nós não temos paciência alguma. Isso é muito compreensível. Não há nenhuma virtude para nós pode ser completamente atingida. Para nós a virtude é um horizonte. Em direção ao qual nós caminhamos. Isso, devemos lutar sempre por ele. Mas seria um pouco trágico e um pouco equivocado se nós imaginarmos que nós conquistamos qualquer dessas virtudes de maneira definitiva. Pode ser que amanhã ou depois a minha paciência se esgote. Haverá uma impaciência porque a vida humana é muito complexa, muito difícil, muito circunstancial. Então essa espécie de santidade, que seria a paciência permanente, não, isso não é reservado para nós. E falando, por exemplo, de paciência no dia a dia, pais que perdem a paciência com os filhos, como ter paciência com o idoso, com o doente, o que o senhor acha disso? Desse exercício cotidiano. De novo, eu acho que é importante. O traço da paciência que eu acho interessante é essa escuta da diferença. Se nós formos capazes de escutar a diferença, de paciência para escutar a diferença, isso torna a vida mais amena, torna a vida mais interessante, torna a vida mais humana. Então, eu tenho a impressão que nesses conflitos de geração, ou mesmo diferença entre as pessoas, o que nós devíamos incentivar é a escuta, incentivar a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, paciência tem um sentido um pouco banal da paciência, a paciência do dia a dia. É bom ter paciência, mas o fundamento da paciência, eu acho, é quando nós compreendemos que nenhum de nós esgota a vida. Na verdade, quando eu fiz essa colocação, é porque muitas pessoas que lidam com essas situações, de idosos, de doentes, olha, há um dado momento que ela quase que perde a paciência e ela se cobra por isso, né? Ou seja, ela não vai ser paciente linearmente a vida inteira. Vamos recomendar que ela dizer. perca a paciência de vez em quando para não perder a paciência definitivamente. Ok, entendido. Bom, eu tenho aqui agora a participação do seminarista Luciano Pimenta, da Diocese de Oliveira. Diante dos diversos cenários, como ter paciência com situações adversas? Porque diante de uma adversidade, a primeira reação nossa é uma gama de energia de autodefesa, né? Como parar para escutar, Mas ter a paciência é necessária na adversidade. Fora da adversidade,
O mundo é sereno, o mundo é tranquilo, então não há propriamente necessidade da paciência. A alegria, o gozo, a tranquilidade. Eu acho que diante da adversidade é que nós somos testados. A adversidade nos mostra que o mundo não é um espelho de nós mesmos. Né? Então, o mundo não é narcísico em relação a nós mesmos. Então, acho que diante da adversidade... diferente existe. Diante da adversidade, sobretudo diante da adversidade, é que a paciência é necessária. E não precisamos ter medo da adversidade. Não, a adversidade nos esculpe. Ok, bom, Luciano, obrigado pela sua participação. Agradeço também a participação da Hilda Oliveira, Raquel Costa, Rosa Baeta e Cláudio Márcio. Fraterno abraço. Bom, Fenati, vamos ao nosso ping-pong rapidinho? Tempo. É o lugar onde nós somos forjados. Amadurecer. É possível. Sofrimento. Há um bom sofrimento e um mau sofrimento, mas é inevitável. O sofrimento é inevitável. Consolação. Solo de consolação vem de solo. Solo é sempre bom. Estresse. Bom, se o estresse é criativo, estresse-se. Mas se não é criativo, evite. Diferenças. É a razão para nós nos sentarmos numa mesa. Paciência. É uma virtude. Ok, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi bom tê-lo aqui conosco. Até uma próxima vez. Eu que agradeço. Bom, a paciência concede à nossa alma a capacidade de apreciar o momento e nos livra da ansiedade em relação ao futuro. Ela nos torna pessoas mais amorosas, entusiasmadas com a vida, harmoniosas com os dissabores e nos conecta com Deus. Obrigado pela sua companhia. Na próxima semana, eu te espero em mais um Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.